O resultado que fala que toda curva regular admite uma reparametrização por comprimento de arco vem dessa proposição. Então, essa proposição fala o seguinte: a gente tem uma curva alfa, vamos pegar a função comprimento de arco para essa curva alfa. A partir dessa função comprimento de arco, a gente define uma função h, que é a reparametrização por comprimento de arco, que vai me dar uma nova curva beta parametrizada pelo comprimento de arco. Vamos fazer aqui um exemplo para vocês verem isso acontecendo. Então, suponha que eu tenho lá uma curva que a gente já conhece, alfa de t igual a cosseno t, a seno t. Nós já sabemos que essa curva não está parametrizada pelo comprimento de arco, né? Porque o módulo de alfa' é igual a A e não é igual a 1. Como então parametrizada pelo comprimento de arco? O que a minha proposição sugere? Eu pego a função comprimento de arco, que é a função st, nossa, meu t está saindo sempre igual a f aqui, ft igual a integral de t0 a t. O t0 pode ser qualquer um, eu vou considerar ele zero, tá bom? De 0 até t, do módulo de alfa' de t dt. Nós já sabemos que o módulo de alfa' é A, né? Seria raiz quadrada de A ao quadrado cosseno ao quadrado, blá blá blá, nós já fizemos isso. Então, isso aqui é igual a integral de 0 até t de A dt. E isso, então, vai me dar AT. Então, nós temos que o parâmetro S, que é a minha função comprimento de arco, é igual a AT. O que a gente vai buscar, então? Nós vamos pegar a função inversa dessa S. Aqui tá errado, não tem esse D não, tá? Então, quem vai ser a nossa função H, a minha função comprimento de arco? Vai ser a inversa de S. E realmente, se S, quem vai ser a função inversa? Se eu tenho aqui uma S de T igual a T, como que a gente faz para descobrir inversa? Se eu tenho S igual a T, o meu T vai ser S sobre A. Então, a minha H, a minha S menos 1, que é a minha H, vai ser uma H de T, vai ser H de S, desculpa, né? Nossa, que confusão que eu fiz aqui agora. Deixa eu continuar aqui embaixo, que ele não quer me responder. Então, tá, vamos voltar lá. Eu tenho S igual a AT, quem que vai ser a minha inversa? T igual a S sobre A. Então, a inversa de S, que é uma S de T, vai ser uma H de S igual a S sobre A. Então, eu preciso que vocês percebam que na hora que eu faço isso, ó, eu estou associando essa H de S exatamente à minha variável T, ok? Isso fica S sobre A. Agora, fazendo a composição alfa de H de S, o que eu passo a ter? Vai ficar A cosseno de S sobre A seno de S sobre A, e aqui com certeza essa curva está parametrizada pelo comprimento de arco, porque o parâmetro S é exatamente quem começou aqui, ó, com a função comprimento de arco. Então, a gente faz esse passo a passo e consegue, nesse exemplo, sair de uma curva que não está parametrizada pelo comprimento de arco e chegar numa curva parametrizada pelo comprimento de arco. Então, agora vamos mostrar isso genericamente. Então, pegando uma curva qualquer alfa, vamos pegar a função comprimento de arco para essa curva. S de t igual a integral de t0 a t do módulo de alfa' de t dt. O que a gente sabe é que, pelo teorema fundamental do cálculo, S' de t passa a ser igual a módulo de alfa' de t, que é sempre positiva. Então, nós temos uma função derivada estritamente positiva. Então, S é crescente, é estritamente crescente. Então, pegando ela sendo estritamente crescente, ela é injetiva. Já supondo ela sendo sobrejetiva, que por definição, nós temos que S é bijetora, ou seja, vai existir S menos 1. Então, existe uma função de inversa. Essa inversa a gente vai chamar de H, que é essa função H aqui, inversa
definida pela inversa de S. Notem que se S é uma função de t, a função inversa é uma t em função de S, aquela análise que eu pedi para vocês prestarem bem atenção aqui. Então, agora, essa minha função h, ela vai sair de j, que é o mesmo SI, ó, e chegar em i, porque ela é a função inversa de S. Agora ele aceitou o Ctrl Z. Então, o que a gente vai ter? Nós vamos ter, então, que a minha h de S de t vai ser igual a t, porque elas são inversas, né? A h é a inversa de t, por definição isso acontece. Bom, o que falta acontecer agora? Então, nós já temos a função comprimento de arco, nós pegamos a h como sendo a inversa dela, e aí, então, nós queremos que a minha curva beta, que é composta de alfa com h, seja a curva, então, parametrizada pelo comprimento de arco. Eu preciso provar, então, que o módulo de beta linha é igual a 1 para que ela esteja parametrizada pelo comprimento de arco. Então, vamos começar a derivar h, porque na hora que a gente derivar a beta, a gente vai precisar da derivada dela. Então, vamos derivar essa composição com relação a t. Então, eu vou fazer a derivada com relação a t de h de S de t, e a derivada de t a gente já sabe que é 1. Então, a derivada de h depende de S e S depende de t, pela regra da cadeia, isso vai ficar a derivada de h com relação a S vezes a derivada de S com relação a t, e isso eu sei que é 1. Então, nós temos que a derivada de h com relação a S vezes. Quem que é a derivada de S com relação a t? É S' de t, que é módulo de alfa'. Então, aqui vai ficar a derivada de h com relação a S vezes módulo de alfa' igual a 1. Então, isso aqui é 1 sobre módulo de alfa' de t. Agora, então, nós estamos prontos para derivar a beta. Então, notem, eu tinha uma curva alfa, fiz a função comprimento de arco para essa curva alfa, defini a h como sendo a inversa dessa composição. No exemplo, eu consegui explicitar a minha função h. Aqui é genérico, eu só sei que h é a inversa de S. E agora eu vou fazer, então, a minha beta como sendo a composta de a com esse h. Nossa! E agora eu preciso mostrar, então, que o módulo de beta linha é 1, porque sempre que isso acontece, eu sei que a curva está parametrizada pelo comprimento de arco. Então, agora eu tenho que minha beta... Nossa, tá difícil. Eu tenho que minha beta é igual a alfa de h de S, né? Então, agora eu preciso fazer o módulo da derivada de beta com relação a S. Então, pela definição, isso seria derivada de A com relação à variável, a definição de H, derivada de A com relação a H, vezes a derivada de A com relação a S. Só que nós sabemos que o H está relacionado com a variável T, que é a inversa de S. Então, derivar com relação a H, entre aspas, é a mesma coisa de derivada de alfa com relação a t, vezes a derivada de h com relação a s. Nós sabemos que a derivada de a com relação a t é alfa' de t, e que a derivada de h com relação a s é 1 sobre alfa' de t. Módulo de 1 é 1 sobre módulo de alfa' de t. Como isso aqui está em módulo, a resposta é 1, e realmente, então, a derivada de B é igual a 1. Se a derivada for igual a 1, nós temos que, se o módulo, né, da curva for constante igual a 1, nós temos que a curva regular está parametrizada pelo comprimento de arco, então fica demonstrado essa proposição. Ou seja, toda curva regular admite reparametrização pelo comprimento de arco. Como eu falei,
A dificuldade de se reparametrizar pelo comprimento de arco é exibir a função comprimento de arco, porque ela vem de uma integral. Nesse exemplo aqui, ó, a integral foi de uma constante e aí conseguimos fazer. Mas como ela envolve um módulo, vai ter uma raiz, nem sempre é tão fácil explicitar esse parâmetro de comprimento de arco para a gente conseguir a inversa e aí reparametrizar a curva. Mas fato é que toda curva regular pode ser reparametrizada pelo comprimento de arco.